Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos virtualmente para mais uma aula do nosso curso de Direito Processual Civil 3 do semestre letivo suplementar da UFBA, né? Mais uma aula assíncrona e continuando com o nosso tema. Hoje vamos tratar de embargo de declaração. Então nós já tratamos precedentes, ordem do processo nos tribunais, teoria geral dos recursos e estamos no recurso em espécie. E hoje vamos tratar dos embargos de declaração, um recurso muito utilizado na prática e que, por incrível que pareça, durante algum tempo ele foi, inclusive, discutia-se a natureza jurídica dos embargos para saber se eram o recurso de embargos era de fato um recurso ou era um meio de correção da sentença análogo ao recurso, como se fosse um pedido de reconsideração, o que não teria natureza recursal. E, inclusive, em alguns ordenamentos jurídicos, os embargos não possuem natureza de recurso, é um sucedâneo recursal para a atividade integrativa do juiz, e aqui no Brasil, durante, inclusive, algum tempo, a questão ficou centrada, era tratado os embargos no capítulo que tratava de decisão judicial de sentença, mas já há algum tempo, da primeira fase da reforma do CPC de 73, ele já está incluído no capítulo próprio de recursos, e essa questão foi superada para se entender que o recurso de embargos é um recurso, sim, tem natureza jurídica, sim, de recurso, com algumas peculiaridades que a gente vai estar tratando mais adiante. Tá? Começamos aqui a tratar dessas noções gerais, e aqui eu queria tratar um pouco do conceito. E aqui a gente, de certa forma, já trata também das hipóteses de cabimento, como vocês vão ver. Então, o recurso de embargo de declaração, ele é um recurso destinado a pedir ao juízo prolator da decisão que corrija erro material, esclareça obscuridade, elimine contradição ou supra-omissão. Deste conceito, a gente já pode retirar uma série de conclusões. Primeiro, ele é um recurso de fundamentação vinculada, né? Ele não cabe para discutir qualquer matéria de fato ou qualquer matéria de direito. Ele cabe para discutir matérias de fato ou de direito que constituam um erro material, que constituam uma obscuridade. A obscuridade pode ser na análise da parte de fato da decisão ou na análise da parte de direito da decisão, assim como eliminar contradição e suprir omissões. E a gente vai tratando isso um pouco mais adiante. Mas daqui a gente já tem, algumas concepções que nós podemos estabelecer. Ele é um recurso horizontal. O juízo a quo e o juízo a de quem são o mesmo juízo. Este é um recurso voltado para que o próprio juízo prolator da decisão esclareça estes elementos. Porque, como a gente pode ver, o recurso de embargos de declaração ele é um recurso que está muito conectado com os requisitos de clareza e precisão próprios da decisão. Toda decisão judicial precisa ter, quanto à inteligência do ato, essa é uma classificação antiga, mas que ainda acho interessante, ainda acho importante tratar nessa classificação de sentença quanto à inteligência dos atos, que quanto aos seus requisitos, ela tem que ser clara e precisa. A sentença não pode ser omissa, a sentença não pode ser contraditória, a sentença não pode ser obscura. Então, o recurso de embargos de declaração, eles são um recurso, os embargos são um recurso que visam justamente garantir a integridade da decisão proferida. E aí eu já vou adiante, porque é um recurso que cabe de toda e qualquer decisão. Mas vamos passar para o cabimento. Aqui já no cabimento a gente consegue entender melhor. Então, os embargos, ele cabe de qualquer decisão judicial. Ao contrário da apelação, que só cabe de sentença, ou do agravo de instrumento, que só cabe de decisão interlocutória, ou do agravo interno, que só cabe de decisão monocrática, ou, como a gente vai ver mais adiante, o recurso especial, que só cabe de acórdão. Os embargos de declaração não. Eles cabem de toda e qualquer decisão. Então, eu posso embargar uma decisão interlocutória, eu posso embargar uma sentença, eu posso embargar um acórdão, eu posso embargar uma decisão monocrática. Quanto às decisões monocráticas, a gente
vai ver ao final, e de certa forma já tratamos isso na aula de agravo interno, de que existe a fungibilidade entre essas duas medidas. Mas a gente vai continuar aqui falando. Embora ele caiba de qualquer decisão, ele não serve para atacar qualquer tipo de vício da decisão. Não é qualquer defeito da decisão, vício da decisão ou erro de julgamento da decisão que é possível de ser embargado. Ao contrário, a gente já viu, quando a gente falou do conceito, de que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada. O que é que deve significar isso? Significa que eu não posso utilizar dos embargos, por exemplo, para discutir um erro de julgamento puro e simples. Eu só posso promover os embargos naquelas hipóteses que a gente vai desdobrar um pouco à frente, de omissão, contradição, obscuridade e para correção de erro material. Essas 4 hipóteses são as hipóteses que eu preciso promover. E aí a gente aqui tem um aspecto muito relevante, que isso que eu estou dizendo aqui vai servir também para os demais recursos de fundamentação vinculada, notadamente recurso especial e recurso extraordinário. Porque eu tenho aqui, supostamente, uma confusão ou uma vinculação daquilo que constitui no recurso de fundamentação vinculada o requisito de admissibilidade, porque só cabe embargo de declaração quando a gente viu, quando se trata de omissão, contradição, obscuridade e erro material, e isso também constitui o mérito do recurso. Porque quando é que o recurso de embargo de declaração ele vai ser provido? Todas as vezes que ficar configurado a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. E aí a gente precisa tratar de um tema, ou esclarecer isso para vocês, que o requisito a diferença aí está no grau de atividade cognitiva da análise do cabimento para a análise do mérito do recurso, e também que na sua essência o requisito de admissibilidade não é a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. A existência, o requisito de cabimento para ser aferido pelo magistrado é a alegação da existência da omissão, contradição, obscuridade ou do erro material. Isso é importantíssimo, porque se no mérito o magistrado entende que não há obscuridade no embargo que alegue obscuridade, por exemplo, né, ele terá que rejeitar os embargos e não inadmitir os embargos. Porque o grande problema, a gente vai ver isso mais adiante, é que os embargos de declaração eles interrompem o prazo para outros, para a interposição de outros recursos. E se eu tivesse que analisar a existência da omissão como sendo um requisito de admissibilidade do embargo, significaria que eu perderia o prazo para qualquer outro recurso. Porque todas as vezes que o embargante não tivesse razão, ele não teria obscuridade ou omissão, e não havendo omissão, ele seria, entre aspas, inadmissível, e se inadmissível fosse, equivale a um recurso não interposto. E isso implicaria no trânsito em julgado. Todas as vezes que eu não admito um recurso, eu transito em julgado a última decisão, porque a gente sabe que um dos efeitos do recurso é obstar o trânsito em julgado, mas isso acontece com os recursos que são admitidos, recebidos, que passam pelo seu requisito de admissibilidade. Porque o recurso inadmitido equivale a recurso não interposto. E se assim o fosse, nós teríamos diante de uma situação de trânsito em julgado. Então é por isso que doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que a admissibilidade dos embargos estará na alegação. Se eu, por exemplo, propuser uns embargos de declaração sem alegar algum destes vícios, meu recurso, ou uns embargos de declaração intempestivos, ou embargo de declaração intempestivos, implicará na inadmissibilidade deste recurso, e com a inadmissibilidade desse recurso haverá o trânsito em julgado da decisão. Tá bom? Mas alegando uma dessas hipóteses, estará o meu recurso apto a ser admitido, e ainda que não exista a omissão alegada nos embargos, no exemplo que a gente está tratando, né, o recurso seria admitido, mas improvido no seu mérito, o que não teria implicado no trânsito em julgado da decisão. Né? E como a gente já viu aí, é o artigo 1022 que regula as hipóteses de cabimento. Vamos tratar destes fundamentos vinculados,
né? Vamos tratar justamente dessas hipóteses de cabimento e destes fundamentos vinculados. O que é a obscuridade? A obscuridade é a falta de clareza ou precisão da decisão embargada. Esse é um aspecto muito peculiar, porque a obscuridade ela tem que ser percebida pelo destinatário da comunicação. É muito pouco provável, a não ser que haja um erro, e que o magistrado pretenda promover a apresentação de uma decisão incompreensível, obscura. É neste sentido que cabe. Agora, não raro, o magistrado entende que sua decisão é clara, mas ela não é compreendida pelos advogados. E a compreensão da decisão, a clareza da decisão, é o que vai permitir a gente promover os demais recursos. Porque a gente já viu que os recursos estão intimamente vinculados aos fundamentos da decisão, porque são os fundamentos da decisão recorrida que precisam ser atacados nos recursos, e os embargos de declaração, como a gente está vendo, é um recurso de passagem. Né? Ele não é um recurso final, ele é um recurso que objetiva trazer a compreensão completa e a rigidez dogmática da decisão recorrida. Então, é por isso que a gente precisa lembrar sempre de que a obscuridade ela está muitas vezes em quem é o destinatário da comunicação. E nesse sentido, os magistrados têm que ter o bom senso de, a despeito deles entenderem que sua decisão não é obscura, né, que eles tentem com isso promover o esclarecimento dos pontos apresentados pela parte. Mas esse é um primeiro fundamento possível de ser arguído nos embargos de declaração, a obscuridade. Então a obscuridade é o oposto da clareza. A obscuridade é o oposto da clareza. Como a gente sabe, as decisões precisam ser claras, precisas, elas precisam, em respeito ao princípio dispositivo, tratar de toda a matéria que foi arguída pelas partes. Também, em respeito ao princípio dispositivo, elas não podem tratar de matéria que não foi arguída pelas partes, salvo as matérias conhecíveis de ofício. Tá bom? Segunda hipótese, segundo fundamento, contradição. O que é a contradição? A contradição é a oposição de proposições. É a oposição de aspectos da decisão que sejam inconciliáveis entre si, sejam aspectos da fundamentação com a fundamentação ou da fundamentação com a conclusão, ou terem conclusões inconciliáveis. Mas o mais importante da gente tratar aqui é que as contradições não podem ser chamadas contradições externas. O que seriam contradições externas? Contradição da decisão com a lei, contradição da decisão com a prova dos autos. Esses aspectos não são contradição que servem de fundamento para a interposição dos embargos. Esses aspectos estão relacionados a errores injudicando. Foram julgados errados quando eu alego que a decisão contraria a lei. A contradição que cabe para fins de embargos é justamente a existência de proposições inconciliáveis da própria decisão. Internas da decisão, não externas. Agora, internas da decisão, em quais partes? Pouco importa. Pode haver, para fins de interposição de embargos, tanto proposições inconciliáveis na fundamentação, como, por exemplo, eu rejeito uma questão prejudicial, né? E continuo a fundamentação como se ela tivesse sido acolhida. Então, por exemplo, eu reconheço a existência da nulidade do contrato. Eu acatei, nesse caso eu acatei a questão prejudicial, arguído em defesa relacionada à validade do contrato. Se eu disse que o contrato é válido, eu não posso em seguinte dizer que ele é inválido. Todo o restante da minha fundamentação terá que partir do pressuposto que aquele contrato é válido. Porque o oposto, eu dizer que um contrato é válido e inválido, ele é válido e não aplicá-lo, eu digo que ele é válido, mas não o aplico, isso é uma contradição na fundamentação. Assim como eu posso ter uma contradição entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
Então, por exemplo, eu fundamento no sentido da validade do contrato, da aplicabilidade do contrato, da exigibilidade da obrigação prevista em contrato, que eu reconheço que foi inadimplida e deixo de aplicar a sanção prevista no contrato. Deixo de promover a condenação. Aí eu teria uma contradição entre os fundamentos e a conclusão. Em um caso ou em outro, cabe embargos de declaração por contradição. Mas, como já disse eu, contradições externas, ou seja, entre a decisão e outros elementos, não são passíveis de serem embargados. Terceira hipótese de cabimento, a omissão. Né? A omissão. O que é a omissão? A omissão, como eu já disse, de certa forma, está muito vinculado aos aspectos relacionados ao princípio dispositivo. Eu não posso decidir matérias que não foram levantadas pelas partes, seria uma decisão extra ou ultra petita. Mas eu também não posso deixar de apreciar tudo aquilo, todas as questões que foram trazidas pela parte. Isso seria uma decisão citra petita. A gente tem isso precisa ser um pouco, isso merece ser um pouco aprofundado, porque se você parar para analisar a jurisprudência do STJ, você vai ver que em grande escala o STJ diz que o magistrado não é obrigado a tratar de todos os elementos trazidos na decisão. Isso tem mudado, ou isso precisa mudar, porque isso vai expressamente em oposição àquilo que preceitua o CPC de 2015, que de certa forma foi uma consequência desta decisão ou desta jurisprudência defensiva dos tribunais e consolidada pela jurisprudência defensiva do Superior Tribunal de Justiça. Não significa dizer também com isso, e aí nesse particular a jurisprudência tem sentido, de que precise o magistrado tratar de todo e qualquer elemento trazido pelas defesas. Ele precisa tratar dos elementos trazidos pela defesa que tenham correlação com a causa de pedir ou com os pedidos, seja da defesa, seja da petição inicial. Mas todas as causas de pedir e todos os pedidos trazidos da defesa, trazidos da petição inicial, assim como todas as impugnações relevantes, precisam ser tratadas. Agora, se eu tenho referência a fatos que não se correlacionam com a causa de pedir, ou se eu junto documentos que não são, por exemplo, correlacionados com os fatos controvertidos, obviamente o magistrado não precisa dizer, não utilizo este documento por conta deste documento não fazer prova de nenhum dos fatos que são tratados na causa de pedir. Mas, de todos os elementos que são trazidos, todas as teses de defesa e todos os elementos que são trazidos, eles precisam ser tratados, é importante que eles precisam ser tratados pelo magistrado, ressalva feita as questões relacionadas à prejudicialidade. Se um dos elementos prejudiciais foi acolhido, obviamente as questões prejudicadas, do ponto de vista lógico, estão absorvidas e tratadas. Mas a lógica central seria objeto até de uma aula mais profunda tratar deste ponto e dessa jurisprudência do STJ, mas que não cabe aqui nesse momento, que, como a gente bem sabe, são os nossos primeiros passos. Eu não quero complicar a compreensão de vocês, eu quero fazer com que vocês tenham esse primeiro contato com a matéria do recurso de embargos e dentro deste primeiro contato possam ter uma boa compreensão. Então, para aqui, o que é que nos importa dizer? Que o magistrado tem que tratar de todos os elementos relacionados às causas de pedido e os pedidos, assim como todos os fundamentos relacionados à defesa. Tá bom? E ainda podem ser objeto de embargos, embora não tratada pelas partes, as questões conhecíveis de ofício. As matérias, aquelas questões relacionadas a matérias de ordem pública, que podem ser arguídas, conhecidas, me perdoem, de ofício, ou arguídas em qualquer grau de jurisdição, se as partes não perceberam no decorrer do processo, e só o perceberam no momento da prolação da decisão embargada, eu posso trazer, olha, excelência, eu não trouxe aqui, mas existe a possibilidade, eu defendo, né, eu entendo que Vossa Excelência é autoridade absolutamente incompetente.
E como tal, eu preciso que você se manifeste sobre isso, até para que eu possa recorrer ao que você reconheça a incompetência e remeta os autos ao juízo competente. Tá bom? Então, a omissão é deixar de apreciar as matérias trazidas pelas partes e aquelas conhecíveis de ofício. Sobre as questões, isso eu já falei com vocês, que se relaciona com o princípio dispositivo e da congruência. Eu queria tratar com vocês aqui especificamente, né, o parágrafo 1º do artigo 489 e o parágrafo único, inciso 2º do artigo 1022, que na linha do que eu tinha falado aqui, ele expressamente determina, assim como no parágrafo 1º e parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 489 e a mesma coisa, parágrafo único, inciso 2º do artigo 1022. Ele obriga, entre aspas, ou ele reconhece expressamente que é omissão embargável, a deficiência da fundamentação e a não manifestação da decisão sobre precedente obrigatório trazido pela parte. Não precisa se manifestar sobre todo qualquer precedente, mas sobre os precedentes obrigatórios trazidos pela parte, o magistrado precisa tratar na decisão, sob pena de não o fazendo, estarem proferindo uma decisão omissa e superando, de certa forma, a jurisprudência defensiva do STJ, que a gente já conversou, né? O CPC veio expressamente e disse, olha, isso é uma omissão embargável. Tá bom? E, por fim, o erro material, que é o reconhecimento de fato não existente. Vocês sabem que o erro material não transita em julgado, existe jurisprudência do Supremo sobre o tema, do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, né? Como o erro material não transita em julgado, se a sentença, ao invés de queria condenar em 10 mil, porque o pedido foi 10 mil, toda a fundamentação estava em 10 mil, e lá por um erro de digitação está 100 mil. Isso é um erro material que não vai transitar em julgado e que você vai poder e dever apresentar um embargo de declaração para apontar essa questão. Tá bom? Então, tratados como a gente já viu, dos aspectos relacionados às noções gerais, conceito e cabimento, lembrando que cabimento é requisito de admissibilidade, mas pela relevância do tema a gente trata em separado. Vamos agora tratar dos requisitos de admissibilidade. Primeiro, os requisitos intrínsecos. Nas outras aulas eu não vinha fazendo isso, mas depois eu achei melhor fazer dessa forma e daqui para frente tratarei assim. Vou separar sempre, quando for tratar com vocês, dos requisitos de admissibilidade dos recursos, separando em intrínsecos e extrínsecos, conectando com aquilo que a gente já tinha falado em teoria dos recursos. Cabimento a gente já tratou, artigo 1022. Legitimidade e interesse não tem nenhum tipo de novidade, né? Na forma do 966 e na forma do 1000, assim como os aspectos relacionados à inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tudo isso aqui está dentro daquilo que a gente já tratou em teoria dos recursos. Quanto aos requisitos extrínsecos, aqui a gente tem uma novidade. Olha, primeiro recurso que não tem prazo de 15 dias. E eu vou além. É o primeiro e o único recurso que não tem prazo de 15 dias no sistema do processo civil. Tá bom? Estou falando do procedimento comum. Lembrando aqui que eu estou falando do procedimento comum. Se a gente for, por exemplo, para juizados especiais, eles terão um regulamento próprio, então lá não tem apelação, recurso nominado é no prazo de 10 dias. Então, esquecendo um pouco os procedimentos especiais, tratando do procedimento comum, todos os recursos têm prazo de 15 dias, menos os embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias, na forma do artigo 1023. Tá bom? Prazo de 5 dias, gravem isso, é o único recurso que não tem prazo de 15 dias. Expressamente o CPC vai e fala que aplica-se o 229, lembra que é 229? Prazo em dobro, para advogados distintos, de escritórios distintos, para litisconsortes de uma mesma parte. É um tema que já foi muito relevante, mas com o processo digital tem sido menos relevante justamente porque quando se trata de processo digital não há prerrogativa do prazo em dobro. Então, sendo processo digital, pela multiplicidade de acesso, todos os advogados podem ter acesso aos autos no mesmo momento e não há, portanto, por que se falar em prazo em dobro.
Bom, quanto à regularidade formal, a petição escrita, e aqui é importante o segundo ponto, alegação, ou seja, indicação de uma das hipóteses de cabimento. Né? Nós já vimos que eu não preciso, para que caiba o recurso, não é necessário que exista obscuridade, mas eu tenho que pelo menos alegar a obscuridade, ou a contradição, ou a omissão, ou erro material, ou os 4 vícios, mas eu preciso promover essa alegação. Petição escrita, alegando uma das hipóteses de cabimento e dirigida diretamente ao juiz prolator da decisão, tá bom? E aqui é importante, é o juiz prolator da decisão mesmo. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma decisão monocrática proferida no tribunal, os embargos de declaração serão dirigidos ao juízo, ao desembargador que proferiu, o desembargador relator que proferiu a decisão, e ele julgará. A gente até vai ver isso mais adiante quando tratar de procedimento. Se for o órgão colegiado, eu vou através do relator, mas é para o órgão colegiado promover a decisão. Então, os embargos de declaração são decididos, são dirigidos a quem proferiu a decisão e decididos por quem proferiu a decisão. Eu tenho uma coincidência entre o juízo a qual e o juízo a de quem. O juízo recorrente, o recorrido e o julgador do recurso são o mesmo juízo. É sempre uma busca de coerência interna da decisão. Por disposição expressa do artigo 1023, o preparo é dispensado. Tá? Como a gente viu no agravo interno, o CPC de 2015 não colocou a dispensa do preparo, submetendo a questão aos regimentos internos, mas era um recurso que também, historicamente, é um recurso sem preparo, o agravo interno. Assim como os embargos de declaração sempre foram um recurso sem preparo. Né? Mas o CPC expressamente manteve a lógica da isenção do preparo para os embargos, e no agravo interno ele não exige o preparo, ele omite-se sobre o preparo, relegando a matéria ao regimento interno, mas a gente já viu também que a grande maioria dos regimentos não inclui o preparo. Ok? Vamos lá. Os efeitos, depois dos efeitos, procedimento. Tem muita novidadezinha nos procedimentos, são muitos assuntos que eu estou tratando nos procedimentos, ainda que talvez não pudessem estar no tópico próprio. Mas quanto aos efeitos, vamos lá. Primeira coisa, o chamado efeito infringente. Porque o efeito devolutivo nos embargos de declaração, ele tem uma peculiaridade. Porque ele não é como os demais recursos, cujo efeito devolutivo devolve a possibilidade de correção de todos os capítulos embargados. Aqui não é assim. Se eu alego que tem contradição no capítulo da decisão, da sentença sobre dano material, eu não permito, em princípio, que o magistrado reveja a sua decisão. Ele não pode, com a interpretação do embargo, poxa, julguei errado, vou alterar este julgamento. Normalmente os embargos não se prestam à modificação da decisão. Nem todo embargo gerará a modificação da decisão. Tá bom? Os embargos servem para sanar os vícios indicados no artigo 1022. E muitas vezes eu saneio o vício e mantenho a decisão. Então, se eu, por exemplo, alego que houve fundamentação deficiente porque o tribunal, porque o juiz, ao proferir a sentença, não tratou de todas as minhas teses de defesa, o juiz vai lá e trata das teses de defesa. Tá certo, efetivamente é uma omissão, eu não tratei destes fundamentos da defesa, mas vou tratar agora destes fundamentos da defesa e, como tal, rejeitá-los. Você pode promover a alteração, promover a supressão da omissão, você pode sanar a contradição, você pode promover a obscuridade e ainda assim não promover alteração alguma da decisão em si, do conteúdo da decisão em si. E, em geral, isso é o normal. Isso é o mais comum de se acontecer nos embargos. Não porque os juízes não queiram modificar suas próprias decisões, e até não querem, em geral não querem mesmo. Isso é comum, é da natureza humana. Né? É mais difícil para nós, como seres humanos, reconhecer as nossas deficiências. Mas é porque os embargos não foi feito para isso. Ponto. Se eu, por exemplo, percebo a omissão
de um ponto, não significa dizer que eu posso aproveitar aquela oportunidade e corrigir outros defeitos de julgamento e corrigir outros erros de julgamento. Isso é matéria própria para o recurso próprio. Depois, se eu quiser, tratando-se de uma sentença, que eu apele. Depois, se eu quiser se tratar de uma decisão interlocutória, que eu promova o agravo de instrumento, se couber agravo de instrumento, ou deixe para impugnar aquela decisão em apelação. Tá bom? Mas, eventualmente, haverá casos em que eu modificarei a decisão. Né? Quando isso pode acontecer? Posso dar diversos exemplos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma fundamentação no sentido de improcedência do pedido e por erro ou por contradição sai lá uma condenação em R$10.000, o magistrado, ao suprir esta contradição, retirará a condenação em R$10.000, modificando assim a decisão, porque a gente sabe que o que transita em julgado é a conclusão, é o dispositivo. Tá bom? Mesma coisa, eu posso... era um processo cuja petição inicial postulava condenação em danos materiais e danos morais, e o juiz só julgou os danos materiais, omitindo-se nos danos morais, e ao julgar os danos, ao suprir esta omissão, ele pode ter duas opções. Ele vai suprir a omissão para enfrentar os danos morais e, por exemplo, improceder o pedido de danos morais. Não haverá modificação da decisão. Mas ele pode, analisando a questão, suprir a omissão para condenar nos danos morais. Então, todas as vezes que acontecer uma situação como essa, a gente estará diante do chamado efeito infringente. Esse é o efeito infringente ou efeito modificativo. É o que permite, excepcionalmente aos embargos, modificar a decisão. Tá bom? Efeito suspensivo. Os embargos não têm efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Ele é expresso neste sentido. O parágrafo 1º do artigo 1026 fala expressamente da inexistência de efeito suspensivo, mas permite, lá no parágrafo 1º do artigo 1026, que o magistrado, estando presente os requisitos de sempre, porque, como eu digo a vocês e não canso de dizer, efeito suspensivo é tutela provisória, estando presente os requisitos da tutela provisória de urgência, periculum in mora e fumus boni iuris, poderá o magistrado, sim, deferir excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração. Mas, como regra, não tem efeito suspensivo. Mas efeito interruptivo ele tem, que é diferente do efeito suspensivo. Só para fechar um parênteses, hoje o CPC de 2015 é muito claro na inexistência de efeito suspensivo. Mas no CPC de 73, só como notícia histórica, havia uma grande divergência doutrinária pela existência ou não de efeito suspensivo nos embargos. Alguns doutrinadores vinculavam ao recurso principal, que caberia depois. Então, se o recurso posterior tivesse efeito suspensivo, teria. Se não tivesse, não teria. Mas eu acho que essa questão a gente não precisa perder tempo agora. Lembrando sempre que nós estamos aqui nos primeiros passos. E nos primeiros passos, assim, no CPC de 2015, a questão está pacificada quanto à inexistência de efeito suspensivo nos embargos de declaração. Mas efeito interruptivo tem. E esse é o único recurso do sistema processual brasileiro que possui efeito interruptivo. O que é esse efeito interruptivo? A interposição dos embargos de declaração, eles interrompem o prazo para prolação de outra e qualquer... Prolação não, me perdoe. Para a interposição de qualquer outro recurso. Porque como a gente vem falando, o recurso de embargos de declaração ele é um recurso de passagem. Ele é um recurso que serve para integrar a decisão e permitir a recorribilidade. Porque, se por exemplo não foi julgado um ponto, eu preciso que integre-se a decisão para que este ponto seja julgado e a partir daí eu possa promover o recurso adequado da decisão como um todo para devolver a matéria ao tribunal ou devolver a matéria ao juízo ad quem respectivo para promover o rejulgamento da matéria
em sua completude ou para promover a anulação que eu quero. Seja um erro adjudicando, seja um erro procedendo que eu acho que tem na decisão. Mas antes disso acontecer, eu preciso organizar esta decisão. Eu preciso trazer esta decisão para sua completude. Aí o papel dos embargos. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão interlocutória recorrível imediatamente, mas ela é omissa num ponto, eu interponho os embargos de declaração para depois apresentar o agravo de instrumento. Mesma coisa se trata de uma sentença. Se eu tenho uma sentença, eu vou posteriormente a esta sentença apresentar o meu recurso de apelação. Mas eu antes posso apresentar um embargo de declaração. E por aí vai. Se foi um acórdão que julgou a apelação, eu posso apresentar um recurso especial. Ponto. Se foi um acórdão no STJ que julgou o recurso especial e que aquele acórdão ofendeu a Constituição, eu vou poder interpor no recurso extraordinário. E por aí vai. Mas em todos os casos, como eu não sei se o julgamento dos embargos alterará a matéria ou não alterará a matéria, eu tenho a interrupção do prazo de interposição de outros recursos. A gente vai ver, inclusive, e aqui a gente já começa a tratar de alguma casuística com base na jurisprudência do STJ, de que muito daquilo que está hoje regrado no CPC para os embargos é uma oposição à jurisprudência que existia na época do STJ. Como, por exemplo, essa que está aí na tela, que o felicíssimo cancelamento do enunciado 418 da súmula do STJ. Porque como eu tenho a interrupção no prazo do recurso, e como os embargos podem ser opostos pelas duas partes, especialmente se eu estiver diante de uma situação de sucumbência recíproca, é possível que uma parte entenda existir omissão, mas a outra não. Aí o autor entende que não há omissão na sentença e apresenta a apelação. Ele tem 15 dias para apresentar a apelação e 5 dias para embargar. Só que ele não precisa usar os 15 dias, ele pode no terceiro dia apresentar os seus embargos, ou apresentar a sua apelação. E a outra parte, o réu, apresentou os seus embargos de declaração no 5º dia. É possível que uma apelação seja interposta, inclusive, de uma mesma sentença antes do julgamento dos embargos. Antes do julgamento dos embargos. Ou o oposto também. A parte pode apresentar, os seus embargos de declaração e a outra apresentar a sua apelação. E aí você tem, posteriormente, o julgamento da causa. Aí o que é que dizia o STJ nesse famigerado enunciado 418 da súmula do STJ? Ele diz o seguinte: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. O que é que o STJ dizia? Olha, imagine a seguinte situação concreta. Eu tenho o julgamento de uma apelação no Tribunal de Justiça da Bahia e uma parte ingressa com seu recurso especial, cujo prazo é de 15 dias para o STJ, e a outra, só que faz isso no 3º ou 4º dia, e a outra, ou até depois, isso aqui não importa tanto nesse momento, e a outra interpõe no 5º dia útil, sempre útil que nós estamos falando, prazos processuais. No procedimento comum contam-se em dias úteis e o outro entrou 5 dias. Aí o tribunal admite os embargos, mas não entende existir a contradição apontada nos embargos de declaração. Então ele admite os embargos de declaração e rejeita improver os embargos de declaração, não alterando em nada a decisão. Quando há o deferimento, o julgamento destes embargos sem alterar nada, lembre que aquela outra parte teve o prazo de recurso especial interrompido. Só que não mudou nada. E sem a existência desta regra no CPC de 73, o STJ começou a dizer, não, este recurso é inadmissível.
porque ele é antempestivo, já que devolveu o prazo, já que interrompeu o prazo, ele foi proposto antes do prazo, ele deveria ter ratificado, pelo menos ter ratificado a decisão. O que não é absolutamente em nada necessário você ser punido por ser previdente, você ser punido por cumprir o princípio da economia processual, você ser punido por cumprir o princípio da duração razoável do processo. Não tem senso. Não é um bom senso. O oposto não é verdade. O que é que eu quero dizer com o oposto não é verdade? Imagine o oposto. Ou seja, imagine você interpor o seu recurso especial, mas os embargos são acolhidos e possuem, no caso, efeito infringente, modificam a decisão que você recorreu. O que você tem, aí sim, é o direito de complementar as razões recursais. É o direito, não o dever de ratificar aquilo que não tem alterado, mas é o direito de promover. E aí os parágrafos 4º e 5º do artigo 1024 resolveram esse tema, levando ao fim, ao cancelamento do enunciado 418 da súmula do STJ, e jogando por terra toda uma jurisprudência que o STJ tinha sobre antempestividade, sobre necessidade de ratificação das decisões. Então, o que existe hoje é que a interposição dos embargos interrompem o prazo do recurso, mas se a outra parte recorreu, ela terá o direito de complementar as razões recursais caso o julgamento dos embargos de declaração modifiquem, tenham efeito infringente e modificativo e alterem a decisão. Ele poderá complementar as suas razões recursais, né? Voltar a propor o seu recurso dentro do âmbito desta nova decisão, integrada com a decisão dos embargos. Porque assim, a decisão originária e a decisão dos embargos, se altera, elas constituem, como se fossem uma só. Ela é um único ato jurídico, integrado em 2 atos. Ele é um ato jurídico complexo, essa sentença, integrado, ou acórdão, ou decisão interlocutória, ou decisão monocrática, integrado em 2 instrumentos e em 2 momentos processuais distintos pelo mesmo sujeito, pelo mesmo julgador. Então, o que eu tenho é uma integração. As 2 decisões em conjunto é como se fossem uma única decisão. Tá bom? Agora, se houve modificação, eu tenho a devolução da possibilidade de apresentar o recurso desta decisão alterada. Se não houve, eu não tenho a obrigação de promover, a ratificação. Ela já está ratificada. Tá bom? Outra coisa que é importante, e aqui também é um oposto, é uma oposição, é uma tentativa de afastamento da jurisprudência defensiva do STJ, é a capacidade que tem os embargos de gerar o pré-questionamento. A gente vai voltar a tratar isso quando a gente for tratar de recurso especial, mas eu só quero dar um breve briefing aqui. O recurso especial e o recurso ordinário, a Constituição exige que deles tenha havido o chamado pré-questionamento, que a matéria tenha sido tratada. E aí, imagine que o recurso especial, por ofensa à disposição de norma federal, exemplo padrão de recurso especial. Então, neste caso de recurso especial, por ofensa à norma federal, eu preciso que o tribunal se manifestado pela aplicação ou pela não aplicação, pela aplicação ou pela não aplicação da norma. Se o tribunal foi omisso e eu apresento embargos de declaração sobre o tema, e o tribunal continua mantendo a sua situação de omissão, ou seja, não enfrenta o tema, diz que não há omissão, simplesmente, uma decisão errada, mas ela existe. Houve ou não houve pré-questionamento? Como eu vou contar para vocês em recurso especial, antes você tinha uma posição pelo STJ e uma posição pelo Supremo. O STJ dizia que não tinha, só tem pré-questionamento de fato, não existia a figura do pré-questionamento implícito. E o STF aceitava a figura do pré-questionamento implícito. Eu volto a tratar isso com vocês nas próximas aulas, quando tratar de RE e de RESP. Né? Mas aí, a reforma do CPC afasta essa jurisprudência do STJ para reconhecer a figura, né, do pré-questionamento implícito. Então, o artigo 1025 diz que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
né, considere, obviamente, existente o erro, a omissão, a contradição, a obscuridade apontados nestes embargos. Então, prevalecendo a lógica do pré-questionamento ficto. Então, os embargos, eles servem muito, a gente vai ver muito isso também quando tratar recurso pessoal extraordinário, servem muito para o chamado pré-questionamento, né? Para levar o pré-questionamento. Para a gente ir terminando o procedimento dos embargos de declaração, tá bom? E aqui, além dos aspectos estritamente procedimentais, eu vou tratar, né, de alguns aspectos como os embargos procrastinatórios sujeitos à multa, como tem o agravo interno, e o tratamento aqui é um pouco diferente. Isso não é propriamente procedimento, mas eu preferi, acho mais adequado do ponto de vista pedagógico mesmo, que vocês entendam isso, estudemos isso aqui. Então, interposição e processamento. Os embargos, eles são interpostos sempre no próprio juiz que proferiu a decisão, tá bom? Quando eu digo juiz, entenda juízo, ou entenda juiz no sentido amplo, porque pode ser juiz, ministro, pode ser colegiado de desembargadores, colegiado de ministros, será o órgão que proferiu a decisão embargada. Bom, e aí tem um detalhe, nem todo embargo de declaração precisa haver contrarrazões. Por quê? Porque se não tiver potencial de efeito modificativo da decisão, ou se o magistrado entender que devem ser rejeitados os embargos, ele não precisa mandar promover a contrarrazão, chamar a parte oposta para promover as contrarrazões. Então, se eu tiver potencial, né, se o acolhimento dos embargos tiver potencial de gerar a modificação da decisão, eu tenho que intimar para apresentar as contrarrazões em respeito ao contraditório e ampla defesa. Ponto. Mas se não houver potencial de gerar modificação da decisão, né, eu não preciso determinar a intimação da parte contrária para fazer, porque não há ofensa ao contraditório ou à coisa julgada, não ouvir uma pessoa para julgar a favor desta pessoa. Então a parte embargada não precisa ser intimada. É como a gente chama, né? É até bom falar isso. Embargante, a parte que propõe os embargos, embargado, a parte recorrida em relação aos embargos. Julgamento. Da decisão, o mesmo juiz que proferiu a decisão é o juiz que julgará esta decisão. Tá bom? Mesma lógica. Inclusive, Maurício, e no tribunal, em se tratando de decisão do relator monocrático, se for decisão monocrática do relator, ele julgará sozinho. Ponto. Ele julgará sozinho, salvo a recepção como agravo interno, mas eu trato disso já. Aí, se a decisão for colegiada, o relator fará o processamento, colherá, sendo o caso, as contrarrazões e levará os embargos na sessão subsequente. Isso é importante, porque quando o CPC fala que o relator levará os embargos em mesa na sessão subsequente, é que se for interposto os embargos e o relator levar ela na primeira sessão seguinte ao proferimento da decisão, não precisa haver publicação de pauta. Não precisa haver publicação de pauta. Agora, se ele não levar imediatamente na primeira sessão, o que é quase impossível na prática hoje, considerando que boa parte dos órgãos colegiados dos tribunais reúnem-se semanalmente, o prazo de embargo é de 5 dias. Em geral, por cautela, os julgadores intimam a parte embargada para apresentar contrarrazões, né, e que eu preciso publicar a pauta com 5 dias. Então, na prática, é muito difícil haver a levada de embargos de declaração em mesa sem a publicação da pauta, porque isso só pode acontecer se os embargos forem julgados na primeira sessão. Ultrapassada essa primeira sessão, posterior à sessão à publicação da decisão, eu tenho que intimar para a inclusão em pauta. Embora não exista sustentação oral dos embargos de declaração, eu tenho que intimar a parte para comparecer, salvo, como eu disse, se o relator apresentar na primeira sessão. Isso daqui, a fungibilidade com agravo interno, ela é o oposto das outras hipóteses que a gente falou antes.
Nas outras hipóteses, quando eu falei de recurso antepestivo, de obrigatoriedade de ratificação, que foram afastadas pelo CPC de 2015, neste particular, afastada a jurisprudência do STJ, né, expressamente por normas do CPC de 2015, neste caso é o oposto. Foi a jurisprudência consolidada que chegou no STJ, se consolidou, do reconhecimento da fungibilidade, que foi incorporado previamente para fins de serem agora norma expressa, né? Eu tenho uma hipótese, essa é uma hipótese legal expressa de fungibilidade. É o CPC quem reconhece a fungibilidade entre o agravo interno, entre os embargos de declaração e o agravo interno. Então, todas as vezes que o magistrado tiver diante de um embargo de declaração, que um relator, no âmbito de um julgamento nos tribunais, seja de ação, seja de incidente, seja de recurso, estiver diante de um embargo de declaração que ele entenda que não tem, que não se trata propriamente de omissão, contradição, obscuridade, mas sim de uma intenção de rediscutir a decisão, rediscutir o tema, até em respeito à economia processual e à duração razoável do processo, ele, ao invés de julgar monocraticamente os embargos, para esperar que a partir daí venha um agravo interno, e aí ele processa o agravo interno para levar ao tribunal, ele pode admitir os embargos de declaração como agravo interno e levar para julgamento como agravo interno. Aí o CPC fez uma evolução, que a maioria dos tribunais, a maioria dos julgadores não fazia isso. Ele simplesmente pegava os embargos de declaração, mandava fazer as contrarrazões e levava para julgar como agravo interno, sem permitir à parte que promovesse eventuais ajustes de fundamentação do seu recurso. Porque o objetivo central do agravo interno é muito distinto do objetivo central dos embargos de declaração. É claro que às vezes as pessoas usavam os embargos quando a hipótese era de agravo interno, né? Alegava a existência de uma contradição ou omissão, mas na verdade o que ela queria era rediscutir a matéria. E era um engravo que seria inadmitido. E aí os tribunais, os relatores podiam levar como agravo interno. Só que o CPC agora foi mais técnico. E o parágrafo 1º do artigo 1021, em respeito ao contraditório e ampla defesa efetivos, ele diz que o relator pode fazer isso, mas tem que intimar o embargante, lhe concedendo o prazo de 5 dias para que ele complemente as suas fundamentações para transformar de fato os embargos em agravo interno. Então, lhe dá uma possibilidade de ajuste da postulação para garantir a regularidade formal do agravo interno, podendo inclusive discutir outros pontos que não estavam sendo tratados nos embargos de declaração. E aí eu já colho as contrarrazões, né, como agravo interno e levo ao tribunal para julgamento de um agravo interno. Então é uma hipótese prevista expressamente de fungibilidade. E aqui eu já tratei alguns aspectos desse, como aqui o cancelamento do enunciado 418 eu já tratei, mas eu queria tratar com vocês aqui, ainda rapidamente, alguns outros pontos que são consequências da possibilidade de existência de efeitos infringentes. Como eu disse a vocês, né, os parágrafos 4º e 5º alteraram substancialmente para colocar a complementação, a alteração das razões recursais, quando houver modificação, efeitos infringentes nos embargos, como um direito da parte, não mais como uma obrigação. Então, havendo modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão tem o direito, é isso que eu falei com vocês, passa a ser um direito e não uma obrigação, de complementar ou alterar suas razões, nos limites, isso é importante, obviamente, nos limites da modificação, né, daquilo que foi modificado. Contado da intimação, esses 15 dias é contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Tá bom? Se forem rejeitados ou se não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o outro, primeiro, lá em cima a gente falou que
na hipótese de ter havido modificação. Agora, aqui o oposto. Se forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes de publicada a decisão do julgamento dos embargos, será processado, julgado, independente de ratificação. Afastou, e por isso foi cancelado o enunciado 418 da súmula do STJ. Tá bom? E houve aí a edição do enunciado 579 da súmula do STJ para justamente compatibilizar o novo CPC com a jurisprudência do STJ, informando que não é necessário ratificar recurso especial interposto na pendência de julgamento de embargo de declaração quando inalterado o resultado do anterior. Então ele cancelou o 418 e aprovou o enunciado 579. Assim, e agora a gente já está realmente mais próximo, encaminhando mais próximo para o final, assim como o agravo interno, se tiverem efeitos procrastinatórios, protelatórios, estão sujeitos à inserção de multa, os embargos de declaração também o são, também estão. Só que eu tenho aqui um regime um pouco diferente, porque eu tenho multa em 2 etapas. E aqui também é importante, porque a gente vai ver a impossibilidade de terceiro embargos, e isso nasce da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque eu chego quando falar do terceiro ponto. Mas vamos começar do primeiro. Então, quando eu oponho o primeiro embargo de declaração e o tribunal entende que ele é manifestamente protelatório, e aqui ele não fala em julgamento unânime ou por maioria, como fala o agravo interno. Então aqui eu posso considerar os embargos de declaração para fins de aplicação de multa, ainda que a decisão não seja unânime, ainda que haja uma decisão meramente majoritária, mas eu posso. E o julgador poderá condenar, até o limite de 2% do valor atualizado da causa e aplicar a multa. Só que esta primeira multa, ao contrário do que acontece no agravo interno, ela primeiro não precisa ser unânime e segundo, essa primeira multa ela não se transforma o seu pagamento como requisito de admissibilidade de outros embargos de declaração. Quando eu tenho, se julgados os embargos de declaração, eu tenho o direito de interpor um novo embargo de declaração? Tenho. Se, por exemplo, eu aponto uma omissão que não foi suprida, eu posso apresentar um segundo embargo para dizer que a omissão não foi suprida e que a decisão embargada também é omissa? Posso. Eu posso. Mas houve e sempre existiu muito abuso nessas situações. Tanto abuso dos magistrados por uma dificuldade em reconhecer quando havia hipóteses claras, de omissão, Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente falar um pouco melhor para vocês aqui. Quando havia hipóteses claras de omissão, ainda assim os magistrados tinham dificuldade de promover o reconhecimento e suprir essa omissão. E aí, às vezes, os advogados eram obrigados a ingressar com um segundo embargo, um terceiro embargo. Da mesma forma, existia muito abuso de advogados que não estavam diante de verdadeiras omissões e usavam os embargos efetivamente para retardar o processo. Daí a possibilidade, que o sistema dá no CPC 2015 de promover um segundo saneamento. Eu volto a tratar disso ainda mais quando falar do terceiro. Vamos voltar aqui para o texto. Pronto. Aí o que acontece se eu proponho um novo embargo protelatório? O que acontece se eu proponho um novo embargo protelatório? O magistrado poderá aumentar a multa, ele eleva essa multa, tinha sido até 2, ele podia ter aplicado 1, 0,5 ou 2, e agora ele eleva essa multa, passando de 2 para 5, 8 ou até 10, tendo máximo o valor de 10% da carga. E esta segunda multa, aí sim, passa a ser requisito de admissibilidade de outros recursos quaisquer. E aí eu só vou poder promover a interposição de outros recursos se eu promover, vamos voltar aqui ainda, se eu promover o pagamento dessa multa de até 10%, com aquela mesma lógica. Eu excepciono a fazenda,
excepciono aquele que goza de assistência judiciária gratuita, porque estas pessoas que gozam de assistência judiciária gratuita fazenda pública, né, pagam ao final no momento da execução superior. Tá bom? Assim, com um detalhe. E se eu propuser um terceiro embargos procrastinatório, protelatório, o que é que eu faço? O que é que significa isso? Eu interpus um primeiro, fui condenado, interpus um segundo, fui condenado e vou interpor um terceiro. Isso, por incrível que pareça, pessoal, isso era muito comum, em especial em matéria criminal. Imagina a situação de você estar próximo de alcançar, um cliente seu está próximo de alcançar a prescrição. Era muito comum o abuso do direito de defesa no âmbito da matéria penal, de interposição de embargos. Você ia interpondo embargos só para que não transitasse em julgado. E teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal, essa decisão inclusive foi do ministro Dias Toffoli, em que ele simplesmente inadmitiu os terceiros embargos e disse: eu não admito esse, não admito mais nenhum outro, declaro que transitou em julgado, considerando o aspecto meramente protelatório. E aí o que fez o CPC? Na nossa opinião, adequadamente, ele simplesmente foi lá e pôs aqui o que a jurisprudência suprema falou. Não serão admitidos o terceiro embargo de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. E aí precisa que os dois tenham sido protelatórios. Porque eu posso ter um terceiro embargo, mas não foi os dois protelatórios. Eu propus um primeiro embargo e não foi considerado decidido como protelatório. Eu interpus um segundo, esse segundo foi. Esse terceiro embargo não é esse terceiro embargo que fala o CPC, que fala a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse terceiro, na verdade, é um terceiro embargo que não é terceiro protelatório. Aqui ele fala em terceiro protelatório. Eu tenho que ter tido dois embargos anteriores declarados protelatórios e aplicada a multa. Tá bom? Então, isso implica inadmissibilidade. Isso vai implicar no trânsito, inadmissibilidade de qualquer outro recurso e trânsito em julgado da decisão. E só sobre o tema ainda, lembra os embargos pré-questionadores, que a gente vai voltar a tratar disso quando a gente falar de recurso especial e recurso extraordinário. Então o STJ já em súmula enunciado bem antigo da sua súmula, número 98, ela já reconhece que os embargos de declaração com o manifesto, ou seja, quando eu tenho o propósito de promover o pré-questionamento, eles não são embargos, são embargos que não possuem caráter protelatório. Então, pessoal, para as primeiras linhas aí de embargo de declaração é isso. Eu acho que dá para ter uma noção, com vocês aqui para ter uma noção geral. E a gente vai tirar as dúvidas e aprofundar alguns desses temas aí quando a gente for para a nossa aula assíncrona na quinta-feira. Um abraço forte e vamos em frente.